Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou-lo teria dito. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e no teu coração também. Quando Jesus Cristo proferiu essas palavras, Jesus estava consolando aqueles 12 homens que tinham permanecido fiéis na expectativa de ver Cristo voltar. Mas o Senhor teria que voltar ao céu, preparar moradas para que muito em breve voltasse a essa terra, levasse os seus filhos para viver com o Senhor por toda a eternidade. Hoje nós nos encontramos aqui, aproximadamente quase 2000 anos depois, mas o nosso coração ainda arde a esperança de vermos o nosso Mestre, Salvador Jesus Cristo, vindo nas nuvens dos céus, com todo o poder e glória. Nessa manhã quero também deixar com você uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, no verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, no verso 6. É necessário reconhecer, é necessário convidar para estar nos nossos caminhos. Ele vai endireitar as nossas veredas. É por isso que a cada manhã o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira atitude deve se voltar para o Criador. E nessa manhã, convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 11, o versículo 1. O Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Nós precisamos entender uma coisa nessa manhã. Já temos estudado muito a Bíblia, já passamos por vários versículos, mas nessa manhã eu e você precisamos guardar no nosso coração a verdade. O Senhor nos ama profundamente. Nós somos o alvo do amor do nosso Deus. É por isso que Ele veio aqui a essa terra, enviou o seu Filho morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Mas a justiça de Deus deve fazer a distinção entre a bênção e a maldição, entre o correto e o errado. É dia a dia que nós exercitamos o nosso direito de escolha entre a vida e a morte, em amar a Deus ou não, em viver uma vida eterna ou não. Mas nós jamais devemos nos esquecer. O conselho de Deus para mim e para você está na própria palavra dele, que nós devemos amá-lo, que nós devemos segui-lo, que nós devemos renunciar à nossa vida para entregar o nosso coração exclusivamente ao nosso Pai Celestial. Como fugitivo no deserto de Zif, Davi fugia de Saul. Davi não sabia para onde correr, mas foi encorajado pelo seu amigo Jonatas. Ali no deserto de Zif, eles fizeram uma aliança, e foi após essa visita que Davi cantou o Salmo 11. Era o salmo da sua fé, era o salmo da sua esperança. Davi se regozijava no Senhor e cria no poder de Deus na sua vida. O principal tema desse capítulo é a confiança do rei Davi no poder de Deus. Ele estava completamente certo de que Deus lhe proveria a saída para todas as suas dificuldades. A história relata que a rainha Maria, da Escócia, antes de ser executada, foi esse salmo que ela recitou. Ela também depositava a sua confiança no poder de Deus. Às vezes, quando os fundamentos estão prestes a cair, às vezes, quando nós não sabemos a quem recorrer, às vezes, quando olhamos para o fundo do túnel e não vemos saída, a saída vem de lugares que nós nunca poderíamos imaginar. Vem das mãos do Criador. É Ele que nos socorre, é Ele que nos ampara, é Ele que nos livra do laço do passarinheiro. É o próprio Deus que nos encoraja a cada dia a depositarmos a nossa fé no braço do Onipotente. É Ele que nos convida a cada dia a termos um encontro pessoal com Ele. É Ele que nos convida a desenvolvermos um relacionamento sólido para que nos momentos de dor, de angústia e dificuldade, nós tenhamos plena certeza que Ele está ao nosso lado. O salmista Davi usa uma figura de linguagem que descrevia claramente o seu sofrimento e a sua angústia. Quem é que pode encontrar um pássaro numa fresta de uma rocha? Quando ele está fugindo de uma serpente, ninguém consegue encontrar. Da mesma forma, Davi fugia e se escondia nas cavernas, nas rochas, enquanto Saul lhe perseguia. Os hebreus perfeitamente conseguiam entender essa figura de linguagem. E Davi revelava no seu canto onde é que ele encontrava refúgio. Somente nos braços do Senhor. Somente Deus poderia lhe trazer alento nos momentos de tanta angústia. No versículo 3, Davi fala dos fundamentos. Davi sabia que somente aquele que é justo poderia esperar no Senhor. Se porventura ele estivesse vivendo uma vida injusta, ele jamais poderia esperar no seu Senhor.
porque os parâmetros do tribunal de Deus é a justiça. Se Davi um dia sonhava governar a nação de Israel, ele deveria também estabelecer os seus fundamentos sobre a justiça divina. Aqueles que desprezam os fundamentos da justiça divina para governar nessa terra também são desprezados pelo Senhor. Salmo capítulo 11, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, no céu tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que é que Davi poderia temer? Se Davi tinha plena consciência que o seu Deus estava no céu e os seus olhos estavam nessa terra, cuidando dos seus filhos, qual era a ameaça que poderia assustar o rei Davi? É por isso que Davi dormia em paz, é por isso que Davi tomava a atitude de se esconder, mas na certeza, quem de fato lhe protegeria era o seu Senhor. Davi sabia perfeitamente que Deus odiava o mal. O pecado é um avesso à natureza divina. O Deus que servimos é um Deus perfeito. Embora ele ame o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado é a razão de tanto sofrimento existir nessa terra. É por isso que ele mesmo declara na sua palavra que há um dia especial onde ele mesmo irá determinar o fim de todo o pecado. A única maneira para nos livrarmos do juízo final de Deus é amando ao Senhor, é nos colocando nos seus braços, é apegando a sua justiça, é vivendo como o Senhor nos determina para que alcancemos a salvação em Jesus Cristo. O que mantinha a chama da esperança acesa no coração do rei Davi era a certeza que um dia ele teria a alegria de estar com o seu Deus por toda a eternidade. O céu é uma pátria real. O céu é a casa do nosso Deus. Somente aqueles que amaram o Senhor, somente aqueles que viveram em retidão terão a alegria de receber essa graça de estar com o nosso Deus por toda a eternidade. Mas aqueles que desejam viver com o Senhor por toda a eternidade precisam hoje viver nessa terra como se vivessem no céu. Precisam amar os seus inimigos, precisam se submeter à vontade do Senhor. Precisam amar a palavra de Deus, precisam manter comunhão com o Eterno, para que dessa forma nós possamos intimamente viver com o nosso Deus e estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 11 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos fazer a seguinte análise desse capítulo. Nos dias em que nós estamos vivendo, são dias emprestados. Temos certeza? Deus almeja vir a essa terra fazer justiça, levar os seus filhos para viver com o Senhor por toda a eternidade. Muitos dos valores estabelecidos por Deus foram invertidos. O que Deus deixou para que nós pudéssemos seguir foi abandonado. E aquilo que Deus deixou para que nós não seguíssemos foi colocado como sendo um valor, um princípio a ser seguido pela sociedade. A família é obra da criação de Deus, mas a sociedade hoje a rejeitou. A sociedade hoje quer criar um novo modelo de família. Em versões dessa forma, tenha certeza, é por essa razão e por outras que um dia Deus irá voltar aqui a essa terra para colocar um ponto final. Porque quem escreve a história do planeta Terra é o nosso Salvador. Hoje, aqueles que almejam receber a salvação em Jesus Cristo precisam viver na contramão do mundo, viver contrário às ideologias e os ensinamentos que são pregados nessa terra. É necessário voltar à palavra, é necessário permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida em todas as áreas de um ser humano. Mas para que alcancemos tamanha bênção é necessário fazer como Davi o fez, é refugiar-nos no Senhor. Poderemos ser perseguidos a qualquer momento, mas aqueles que se refugiam no Senhor, se colocam nos braços do Senhor, não temerão a perseguição. Encontrarão alívio nos braços do Onipotente. Será Ele mesmo que nos levará nos seus braços para os lugares seguros. Será os seus próprios anjos que irá impedir que os adversários toquem na nossa pessoa. Mas é necessário viver pela fé. Se estivermos dispostos hoje a viver dessa forma, tenha certeza que teremos um Deus ativo, pessoal, amável, que também estará disposto a nos amparar. Querido Pai, nessa manhã nós fazemos uma aliança com o Senhor. Queremos pertencer a Ti por completo. Entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. Guia a nossa vida. Nos dê a graça de recebermos a salvação em Jesus Cristo. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus.